Então, primeiramente, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que a nossa agenda é bem corrida, bem delicada, mas um convite foi especial. A gente vai ter um bate-papo bem legal hoje aqui. Temos um convidado especial, tá? Então, primeiramente, né, vou me apresentar rapidamente, tá? Eu me chamo Ramires, eu tenho 33 anos, eu tenho 10 anos de mercado financeiro dentro de um grande banco, que foi o Banco Santander. Depois, mais 3 dentro de uma grande seguradora que chama MetLife, trabalhando especificamente com blindagem patrimonial e sucessão. Tá? Foi onde eu conheci o doutor Marcel Pinto. Obviamente, aqui eu não vou chamar de doutor, porque a gente tem uma amizade de longa data já. Então, por favor. Né? E sei como ele é também, que ele não gosta muito desses nomes. Então, na verdade, sou eu sou o head, tá? Da operação Porto Alegre São Paulo de blindagem patrimonial da Agnus, só para que vocês me conheçam um pouquinho mais. E agora, Marcel, por favor, se puder te apresentar rapidamente para os nossos amigos. Perfeito, boa noite a todos, é um prazer poder conversar com vocês nessa noite. Bom, como o Ramires apresentou, eu sou Marcel Pinto, sou advogado de formação, já lá se vão 17 anos na advocacia. Trabalhei sempre com empresas, sempre trabalhei na proteção dos interesses de empresas, empresários e empresárias, e tenho, especialmente nos últimos 10 anos, me dedicado à proteção integral. Um dos motivos, um dos meus objetivos, inclusive, quando participei da MetLife, junto com o Ramires, era buscar mais conhecimento sobre alternativas de proteção completa. Esse é o meu carro-chefe há bastante tempo e é uma matéria que eu gosto muito de falar e que eu acho indispensável para quem tem amor pelo próprio patrimônio. Perfeito. Obrigado, Marcel. Então, só para apresentar rapidamente a Agnus. Pessoal, a Agnus, nós temos um atendimento que chama Agnus 360, que a gente consegue atender o cliente como um todo. Então, para apresentar aqui os responsáveis, primeiramente nós temos o Paulo Coutinho, que é nosso sócio majoritário. Ele atende exclusivamente o private bank dos nossos clientes. Na sequência, nós temos o Felipe Perrella, que cuida dos nossos fundos imobiliários. Eu, como já comentei, né, Ramires, head da parte de blindagem patrimonial e sucessão. Temos a Carol Figueiredo, que cuida da parte de crédito e tudo que é relacionado a empresas dentro da XP. O nosso sócio e head também, Gustav Lindemann, que cuida da carteira internacional como um todo dentro da XP. E o Fábio, que é o head da nossa renda variável, tá? Isso é só para exemplificar para todos o que a gente tem dentro de atendimento do nosso escritório, tá, gente? Então, eu vou descompartilhar a tela aqui. Passo a bola para ti, Marcelo. Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, podem mandar no bate-papo, que eu vou filtrando, vou falando dentro da medida do possível, tá? Por favor. Tá contigo, Marcelo. Perfeito. Bom, pessoal, hoje, quando o Ramires me convidou para essa conversa, é um assunto que, como eu disse, é um assunto que é hoje, já há algum tempo, o carro-chefe do nosso escritório, e é um assunto que eu vejo cada vez mais importante, especialmente em um período de pandemia, né? A gente tem a tributação, a gente sabe que é bastante expressiva em processo sucessório. Vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa conversa de hoje. E especialmente em momentos pandêmicos, né, a fragilidade da vida se apresenta mais clara. E aí, nesse sentido, nós temos que tomar todas as medidas possíveis para proteger o patrimônio, especialmente porque, em regra, ele é adquirido com muito suor, muita dedicação. E então, nós temos que usar todos os instrumentos possíveis para que a gente consiga fazer uma proteção efetiva, integral, e que, como normalmente eu costumo dizer, que durante o processo sucessório, aquele patrimônio que é de 100% eu consiga entregar para os herdeiros o mais próximo de 100%. E se a gente considerar o processo sucessório natural, né, judicial, testamentário ou de inventário, a gente está falando de uma tributação que pode eventualmente chegar a patamares perto ou acima de 20% do patrimônio envolvido. Então, é um assunto bastante delicado, é um assunto que merece atenção, mas especialmente ainda é um assunto frágil, pouco tratado dentro das estruturas empresariais e familiares.
Então, é algo que, mais do que necessitar de atenção, precisa de uma conscientização mesmo, porque essa é a típica discussão que não pode ser realizada no momento em que ela acontece, no momento da sucessão, porque no momento da sucessão, o responsável ou a responsável pelo patrimônio em questão não está mais presente. Então, esse é talvez uma das grandes discussões que precisa ser antecipada em estruturas familiares e empresariais, porque a experiência da advocacia já me mostrou isso. Não são poucas as vezes em que empresas encerram atividades em consequência de processos sucessórios mal conduzidos. Também não são poucas as vezes em que há conflitos familiares, em que há dilapidação de patrimônio, tudo porque a questão sucessória não foi frontalmente enfrentada antes da necessidade de se tocar no assunto. Então, assim, antes do processo sucessório em si. Então, é algo que a gente tem não só como expertise do escritório, mas como propósito, levar a discussão do processo sucessório antecipar essa discussão o máximo possível para que a gente consiga, como falei no começo da explanação, entregar para os herdeiros o mais perto de 100% do patrimônio. Uma das medidas que a gente tem mais comuns para esse tipo de formatação de processo sucessório é a instituição das já conhecidas holdings, que são empresas, CNPJs criados para administração do patrimônio, especialmente patrimônio imobilizado. Os investimentos, eu acho pertinente, inclusive, que façam parte dessa estrutura, mas a grande razão da existência das estruturas societárias patrimoniais é a proteção do patrimônio imobilizado. Então, quando a gente trata de questões como essa, como as holdings, acho que é importante a gente fazer uma conceituação de onde esse assunto surge e qual é a razão dele. Conceitualmente, a holding ela tem origem no direito inglês, mas ela toma mais peso no direito americano. E basicamente, a origem do nome vem do verbo to hold, que é o propósito dessa empresa, né? Manter o máximo possível o patrimônio junto com aqueles que o construíram. Esse mecanismo ele é antigo, ele não é novo, e ele sofreu algumas adaptações com o tempo, mas o propósito básico se mantém. Então, hoje, conceituando, a gente tem a holding como uma empresa de participação em outras empresas, ou, no caso, porque ela pode ser as duas coisas, ou uma empresa de administração de patrimônio próprio. É um mecanismo mais eficiente que se tem hoje no direito brasileiro para administração de patrimônio, mas também tem algumas peculiaridades que precisam ser discutidas, porque a ideia da proteção ela precisa ser efetiva e a simples constituição de uma empresa e a alocação do patrimônio lá dentro não é garantia de uma boa sucessão patrimonial e tampouco garantia de proteção do patrimônio, e especialmente ela pode criar a falsa ilusão de que está tudo basicamente resolvido ou encaminhado, quando na verdade só se está de alguma forma adiando uma discussão. Se a gente for levar em consideração essas questões, hoje dentro do Brasil, a gente tem basicamente, eu diria, duas estruturas societárias capacitadas para realizar esse tipo de operação. Há quem entenda que há uma terceira, e eu já antecipo, começo pela terceira, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, também conhecida como EIRELI. Há quem diga que essa é uma estrutura possível para a proteção patrimonial. Para mim, não parece possível. Primeiro, porque ela não facilita a sucessão, muito antes pelo contrário. Ela obrigatoriamente vai ter que ser levada a um inventário, no caso do falecimento do único sócio, afinal de contas, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ela obrigatoriamente leva ao inventário. Então, não foge dos custos e não entrega o que se propõe. As duas outras estruturas que sim são mais apropriadas para isso
são, respectivamente, a empresa limitada, com objeto social a administração de patrimônio próprio, e a sociedade anônima pura, capital fechado, a SA, também com objeto de estatuto, administração de patrimônio próprio. Essas são, em regra, as duas alternativas societárias que a gente tem para esse tipo de operação, e, em regra, também casadas com um seguro. E aí eu pontuo essas questões, fazendo um breve exercício. Vocês podem ver que aqui eu botei alguns números sem referência, e eu quero completar essas referências discutindo com vocês o quanto é custoso o processo sucessório no Brasil. Isso, me permitam um parênteses, tudo que está aqui e que eu vou exemplificar e abrir os indicadores para vocês, diz respeito à atual legislação brasileira. Por que eu faço essa ressalva? Porque há um projeto de lei que data de 2016 e ainda não foi analisado. Ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu validade a ele, mas ele ainda não tem relatório e não foi levado a voto ainda enquanto projeto de lei efetivo, para depois ser levado à sanção presidencial. Mas esse projeto de lei, que data de 2016, tem como objeto primário o estabelecimento de uma tributação sobre grandes fortunas. Isso é um assunto que está muito em voga, talvez nos últimos 2 anos, talvez um pouco mais, mas o que me chama a atenção é que, ainda que esse projeto preveja a tributação sobre grandes fortunas, essa tributação não se dá exclusivamente pelo fato de haver uma grande fortuna, mas sim no processo sucessório. E essa tributação, especificamente, então seria um imposto, além do imposto que já existe para a transmissão de bens, que é o ITCMD, seria uma tributação simplesmente pelo fato de ali haver patrimônio acima de 5 milhões. E essa tributação parte de 10% e pode chegar a 25% do patrimônio envolvido. Então, nós falaremos sobre a tributação que existe hoje, mas é importante considerar que existe um projeto de lei que pode acrescer até 25% a mais nesse exercício que nós vamos fazer aqui hoje. Eu acho importante essa discussão, e aqui eu não quero entrar em questões políticas, mas... Você não tem que focar nele, você tem que a gente tende a movimentar as coisas de acordo com o viés político dominante, especialmente dentro do Poder Executivo Central da União. Então, essa é uma medida que existe, a tributação sobre grandes fortunas existe em vários países. O Brasil está bem distante disso, mas essa previsão já existe na Constituição desde 1988 e ainda não foi regulamentada. Será regulamentada? Não sei, mas dependendo da estrutura política que a gente tenha pelos próximos anos, há uma grande chance, sim, de que ela seja levada à discussão para a efetivação. E aí, então, eu quero passar a essa análise com vocês, considerando que eu vou usar um patrimônio médio para que a gente faça essa discussão, e eu vou usar referências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a minha base, mas eu sei que essa mesma referência se aplica, por exemplo, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também Santa Catarina e Paraná. Os índices são basicamente os mesmos e foge muito pouco, os valores fogem muito pouco do que nós vamos ver aqui. Bom, o que a gente tem hoje? Vamos considerar a ideia de quem não tem uma estrutura societária para a administração de patrimônio. Vamos pensar exclusivamente em CPFs. Estamos falando de uma pessoa física. Uma pessoa física com um patrimônio de 2 milhões, e aí, nesse caso, vale uma multiplicação reta em caso de patrimônios maiores, assim como uma divisão reta em caso de patrimônios menores. Um patrimônio hoje considerado de 2 milhões terá incidência em
deixa eu só fazer uma diferenciação aqui, destilado, inventário, destilado, doação. Então, se a gente tratar de inventário, uma pessoa física hoje terá um custo de 6% de imposto de transmissão, causa mortes ou doação, o ITCMD, no caso de inventário, 6%. Eu estou vendo aqui a tela, eu acho que o símbolo do porcento não está claro, né? Deixa eu mudar a caneta, vou usar a preta. Aqui. Então, 6%, ficou melhor assim? Ficou melhor. Então, 6% é ITCMD, no caso de inventário. Então, vamos considerar a ideia de que um patrimônio de 2 milhões, havendo uma transmissão por pessoas físicas, já parte de um custo de 6%. E questões importantes para serem tratadas sobre isso: em um processo de inventário, esse imposto é pago à vista. Não há possibilidade de parcelamento dele, salvo se for constituída de alguma forma dívida ativa, e aí há um parcelamento ordinário, que é assim conhecido dentro das secretarias de fazenda dos estados. Mas a regra é esse pagamento tem que ser feito à vista. Marcel, então deixa rapidinho. Então, eu, Ramires, eu tenho um patrimônio de 2 milhões. Ok? Morri. Minha esposa vai ter que pagar uma DARF de 120 mil reais. Exato, à vista. Perfeito. À vista. Então, assim, iniciamos com esse custo. Aqui são os honorários, que vão de 8% a 10%, segundo a tabela de honorários da OAB. O que diferencia a situação de 8% para 10%? Conflito. Se houver conflito entre herdeiros, ou seja, advogados representando herdeiros diferentes, cada herdeiro com seu advogado, ou grupos de herdeiros com advogados distintos, os honorários são em 10%. Se houver acordo, ou seja, todos os em comum acordo, normalmente com o mesmo advogado, esse percentual de honorários será de 8%. Isso é a tabela de honorários da OAB. Digo que essa é a referência por dois motivos. Primeiro, porque a OAB escalou nesse patamar em todo o país. Segundo, que tem uma determinação dentro da tabela de honorários da OAB que, caso o advogado não cumpra a tabela, ou seja, pratique valores inferiores à tabela, ele é passível de processo ético. Então, esses valores, eu diria, são absolutos. Além disso, nós temos aqui, como eu disse, eu usei o Rio Grande do Sul como referência, nós temos, no caso de 2 milhões, cerca de 42 mil reais simplesmente pelo ajuizamento do inventário. Esta conta, em linha reta, utilizando exclusivamente os 8%, daria um custo estimado inicial de 322 mil reais para um patrimônio de 2 milhões. Ou seja, nós teremos aqui cerca de 15% do patrimônio consumido exclusivamente para sair de uma ponta e chegar na outra. Então, os 100% do patrimônio serão entregues 85%. Essa é a regra no caso de uma pessoa física. Qual é a alternativa para isso, considerando uma pessoa física? Que também é usual, ainda é um pouco dúbia, e aí explicarei isso oportunamente, mas há a alternativa de ser feita a doação do patrimônio em vida. E caso seja feita essa doação em vida, tem uma questão que é bastante importante da gente frisar, que se há, por exemplo, mais de um filho ou filha, né, havendo mais de um herdeiro, essa doação tem que ser igualitária, senão ela pode ser anulada. Então, se eu tenho 2 milhões de patrimônio e 2 herdeiros, eu preciso obrigatoriamente deixar 1 milhão para cada um, senão essa doação pode ser anulada judicialmente. Pode não, ela será anulada judicialmente. Neste caso da doação, nós temos aqui 4% de ITCMD.
Essa é a referência do estado do Rio Grande do Sul, e eu sei também que é a referência do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Alguns outros estados praticam faixas diferentes, mas a média é essa. Há estados que praticam até 8%, mas se a gente considerar, especialmente São Paulo e Rio Grande do Sul, que são as bases que eu trabalho mais, esse é o padrão. Eu botei aqui, eu não botei referência de valor com relação à tabela de honorários da OAB, porque este tipo de situação é negociável. A tabela de honorários não é precisa quanto a valores de acompanhamento de processos de doação. Então, não sendo precisa, isso é uma negociação, mas certamente não é zero. Certamente não é zero. Mas eu deixo aqui em aberto porque isso parte de negociações. E aqui eu botei um 3 vezes. O que é esse 3 vezes? Em regra, e aí, mais uma vez, acompanhando Rio Grande do Sul e São Paulo, que são as minhas maiores referências, cada averbação de matrícula de imóvel que foi doado custa, em regra, R$3.000. Então, se nós estivermos falando de 2 imóveis, vai ter pelo menos R$6.000 em averbações. E aí a multiplicação também é reta. Então, eu vou botar aqui, RS, R$3.000. Ou seja, a doação terá um custo básico de pelo menos, considerando o patrimônio de 2 milhões, R$80.000, mais o número de vezes em que eu precisar registrar isso nas matrículas. Então, vamos analisar o seguinte. A gente tem um patrimônio de 2 milhões que, em nenhum dos casos, é entregue 100% para os herdeiros. E aqui a gente está tratando exclusivamente de um CPF. Marcelo, talvez tu vá chegar ao ponto, mas me surgiu uma dúvida aqui, que imagino que seja de todo mundo. Na verdade, eu sei a resposta, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá, eu, Ramires, trabalhei 20 anos, 30 anos da minha vida, hoje eu tenho 50, construí um patrimônio de 2 milhões, quero fugir de todo esse imposto sem tirar do meu patrimônio, sem fazer com que, sei lá, a minha esposa venda um carro ou venda um sítio, uma casa na praia, alguma coisa, que tenha que fazer essa venda de uma forma rápida. Qual é o mecanismo para a pessoa física mais inteligente e mais barato para fugir disso? Seguro. Não conheço outro. Não conheço outro. O seguro para esse caso especificamente, ele não chega a ser uma alavancagem, porque a ideia é que ele consiga, de alguma forma, diminuir ou zerar o custo desse processo sucessório, mas o seguro é o mecanismo ideal para isso. Porque ele é um recurso de rápido acesso, ele é um recurso livre de tributação, porque ele é indenizatório, então, pela natureza dele, ele é livre de tributação, e sendo de rápido acesso e com livre tributação, eu consigo usá-lo para arcar com estes custos, sejam eles quais forem. Considerando também o fato de, na verdade, estes custos, porque este aqui é uma doação em vida, né? Então, estamos falando de uma doação em vida, não haveria incidência do seguro, porque o objeto do seguro não teria sido realizado. Mas, no caso de inventário, o seguro é o melhor mecanismo de uma pessoa física para que consiga diminuir ou zerar este custo aqui em aproximadamente 15%. Essa é uma matemática que precisa ser feita para quem não tem estrutura jurídica, societária de proteção de patrimônio. Essa matemática precisa ser feita porque é um desencaixe que tem que ser feito, em regra, à vista. Os honorários, eu acredito, dependendo do contexto, possam ser parcelados, mas o ITCMD tem que ser pago à vista e as custas do processo têm que ser pagas na distribuição do processo. Ou seja, eu apresento o processo do judiciário, dizendo tal pessoa faleceu, este é o patrimônio e a divisão terá que ser feita dessa forma, e o juiz ou juíza que receber a ação vai dizer, perfeito, para um patrimônio de 2 milhões, eu preciso que vocês recolham 42 mil reais. E o processo não tem uma segunda fase, ele não passa da simples petição inicial, se não houver o pagamento desses 42 mil reais. Então, estamos falando
de um desencaixe imediato, expressivo. E vamos considerar o seguinte, ainda que eu, eventualmente, eu pessoa física, qualquer um de nós aqui, tenha liquidez suficiente para que essa quitação, para ter esses 15% de pagamento à vista, para arcar com estes custos, é um exercício, tem que ter um desapego muito expressivo aos recursos, porque é um recurso que foi construído ao longo de anos de trabalho e que se esvai simplesmente pela existência do dever de pagamento. Então, o seguro aqui, indiscutível, o melhor mecanismo para isso. Eu não conheço outro. A gente poderia, eventualmente, usar a previdência, também é outro mecanismo bastante interessante, em razão da livre designação de beneficiários, etc. Mas, mesmo assim, a previdência tem uma característica que difere do seguro, que o seguro ele é impenhorável por natureza, e a previdência já é penhorável. E basta a gente pegar um histórico recente, se a gente for, por exemplo, nos processos do mensalão, dos processos recentes da Petrobras, nós vamos achar penhoras em previdências de pessoas acusadas, porque a previdência, nesse caso, foi mal usada como um mecanismo de alocação de recursos não contabilizados. E aí, nesse cenário, a previdência acabou sendo penhorável. O seguro, por natureza, não é, por um motivo bastante simples. Tem uma regra básica do direito que um contrato não pode gerar ônus para quem não participa dele. Como o seguro, claro, salvo algumas coberturas em vida, mas como o seguro não é feito para o segurado, ele é feito para o beneficiário, ainda que tenha algumas coberturas em vida, o beneficiário não é parte do contrato. Então, ele não pode ser prejudicado por eventual problema do segurado. Por essa razão, o seguro não é penhorável e é, sim, a garantia máxima de recursos para saldar este valor imediatamente. Não conheço outro mecanismo, pessoa física, para essa situação. Perfeito. Bom, e aí a gente entra, acho que no tema principal da nossa conversa, que são as estruturas de holding e como elas funcionam para a efetiva proteção patrimonial. Eu vou deixar esses números aqui, porque eles são úteis para uma das formas de holding. Na verdade, eu vou manter os dois temas. Existem como eu comentei com vocês, dois mecanismos mais comuns de proteção, de estruturação societária para proteção de patrimônio, que são as holdings patrimoniais puras limitadas e as holdings patrimoniais puras sociedade anônima capital fechado. O que difere basicamente uma da outra é que na limitada, nós temos cotas. E a cota é uma relação de propriedade. A cota é minha. E sendo minha, no caso do meu falecimento, ela precisa ser inventariada. Quando a gente pensa em processo sucessório e proteção patrimonial, a gente tem que separar duas coisas muito claras. A primeira é a proteção patrimonial, ou seja, garantir que eventuais conflitos familiares, profissionais, e aí vamos aos mais comuns, trabalhistas, bancários, e conflitos de toda ordem, não cheguem no patrimônio, ou pelo menos não cheguem diretamente no patrimônio que se quer proteger. E para isso, para a proteção de patrimônio, esses dois mecanismos, limitada e SA, são bastante funcionais. Com algumas ressalvas para um e para outro, mas eles são bastante funcionais, porque eles criam, de alguma forma, uma espécie de barreira de acesso ao patrimônio, porque quando o patrimônio é alocado dentro de uma estrutura, seja ela limitada ou SA, ela não é mais da pessoa física, ela é da sociedade. Sendo da sociedade e havendo uma dívida ou um débito em nome da pessoa física, o primeiro a ser cobrado vai ser a pessoa física.
A pessoa física vai ser o objeto da ação de cobrança ou eventual ação de execução. Sendo essa pessoa física cobrada objetivamente, esse patrimônio que foi alocado dentro da estrutura, seja ela limitada ou SA, ele no primeiro momento não é atingido. Se essa pessoa física, porventura, não tiver capacidade financeira para arcar com este débito, bom, aí no caso da limitada, pode haver um direcionamento dessa cobrança ou execução para a pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia. E isso a gente consegue ver basicamente em qualquer ato empresarial hoje. Então, se a gente pegar históricos ou qualquer informação jornalística mesmo, de cobranças contra pessoas que não tiveram liquidez suficiente e as suas empresas arcaram com isso. Isso é, então, considerando o mecanismo de proteção de patrimônio, tanto a limitada como a SA dão uma certa robustez, a limitada com um pouco de fragilidade, porque ela permite o acesso secundário ao patrimônio. Aí vai, para mim, a grande diferenciação inicial entre SA e limitada, porque a lei que trata das sociedades anônimas é muito clara no sentido de dizer que o problema, vamos botar problema aqui como o nome da coisa, o problema da pessoa física não se comunica com o patrimônio da sociedade anônima, e vice-versa. E aí eu vou citar para vocês um exemplo que eu costumo usar e que é bastante claro, acredito, para todos nós. Eu sou acionista da Vale, eu tenho ações da Vale, acredito que talvez alguns de vocês presentes aqui também tenham, e nenhum de nós, acionistas da Vale, sofremos qualquer tipo de cobrança em razão de Brumadinho e Mariana. Parece uma questão singela, mas o acionista ele é um sócio. E na condição de sócio, ele poderia ser demandado, se estivéssemos falando de uma limitada. Numa SA, essa comunicação não acontece, ou se acontece, precisa de uma série de consequências jurídicas para que se chegue nesse ponto. Então, eu, acionista da Vale, nunca vou responder por um problema que a Vale tenha causado, assim como se eu, Marcel, pessoa física, sofrer um acidente de trânsito e tiver que pagar uma indenização e não tiver liquidez suficiente para o pagamento dessa indenização, a Vale não vai ser demandada. Não vai chegar uma ação judicial contra a Vale dizendo, olha, o acionista, Marcel, não tem dinheiro para pagar essa indenização, então nós vamos cobrar de vocês, Vale. Isso não vai acontecer, porque a lei assim não permite. Essa, para mim, sobre o aspecto proteção de patrimônio, é a diferença mais robusta entre uma estrutura limitada e uma estrutura SA. Mas as duas, como eu disse, criam uma linha divisória entre as responsabilidades da pessoa física e as responsabilidades da pessoa jurídica. Razão pela qual se utilizam os dois mecanismos, tanto a limitada como a SA, para efetiva proteção de patrimônio. Bom, temos aqui, então, tratamento de proteção de patrimônio. Agora, vamos ao viés outro, que é a sucessão. Dentro de uma estrutura limitada, a sucessão se dá basicamente de duas formas. A forma 1 é esta: doação de cotas em vida com reserva de usufruto. Não sei se alguém aqui presente tem holding, e eventualmente se quiser se manifestar, por favor, fique à vontade, mas, em regra, uma holding limitada usa esse mecanismo da doação de cotas com reserva de usufruto para desvincular o principal alimentador financeiro dessa estrutura da própria estrutura. Então, quando eu, Marcel, sendo titular de uma holding limitada, onde está todo o meu patrimônio, dou as minhas cotas aos meus filhos, eu saio do contrato social, o meu nome não aparece mais lá. Então, pretensamente, dívidas minhas não serão cobradas dessa estrutura patrimonial. É por isso que se usa muito a doação em vida com reserva de usufruto. Ok. Até aí é um mecanismo bastante interessante
E quando ele funciona nesses termos, ele dá uma economia significativa, porque a gente sai dos 15% e podem chegar em determinados casos até 22%, para alguma coisa perto de 5%, porque a doação vai seguir esse mesmo rito, 4% de TCMD, e também o mesmo rito de averbação de matrículas. Então, a gente vai estar falando de alguma coisa perto de 5% de custo, 5 a 6% de custo, quanto aqui a gente teria de 15% a 22%. Não, perfeito. Então, te interromper. Eu, Ramires, eu tenho uma holding limitada, já doei tudo em vida para os meus filhos, posso ficar completamente tranquilo, então. Completamente é um termo que eu não frisaria nesse caso. Explico por quê. Eu pergunto isso para os meus clientes, normalmente, quando tem essa estrutura. Quando a doação de cotas é feita, né, feita a doação de cotas em vida com reserva de usufruto, o que eu pergunto para os meus clientes é: perfeito, então foi feita a doação com reserva de usufruto, o senhor não é, ou a senhora não é mais parte da empresa, só se beneficia do fato de ter esse usufruto, né, porque o usufruto garante o recebimento de prolabore, garante o direito de votação, garante todos os benefícios que a cota dá, exceto a própria propriedade da cota. O que eu pergunto para os meus clientes normalmente é: ótimo, fizeste a doação em vida, as cotas são do teu filho, tu não apareces mais na sociedade, perfeito. Combinaste com teu filho que ele morre depois. Ele não vai morrer primeiro do que essa pessoa que doou. Essa pergunta, ela causa um constrangimento. E o objetivo é esse. Por quê? Porque este, para mim, é o equívoco dessa forma de estruturação. Há uma lógica natural de que o pai falece antes do filho. Mas se eu fizer uma doação de cotas com reserva de usufruto para o meu filho e o meu filho falece antes de mim, essas cotas não voltam para mim. Essas cotas precisam ser inventariadas, ou seja, eu já gastei 4%, mais as consequências todas, e eu vou ter, no caso do meu filho falecendo antes de mim, eu vou ter que abrir um inventário e transferir essas cotas para o herdeiro do meu filho. Se o meu filho não tem filhos, o herdeiro dele sou eu, pai. Se o meu filho tem filhos, ou é casado, ou os dois, casado com filhos, os herdeiros são esposa ou marido e filhos. Então, a minha economia, ou pretensa economia, ela não só cai por terra, como ela se multiplica. Porque eu vou ter obrigatoriamente que abrir um processo de inventário para analisar essas cotas. Ou seja, eu passei de uma economia de 4% para 19% ao todo, arredondando. Básico, isso. E aí, eu para quem opta por esse mecanismo, eu particularmente aceito, entendo, mas não gosto, não é o que eu pratico. É indispensável que o recebedor da cota, aquele que recebeu a doação da cota, tenha um seguro. É indispensável. Porque esta economia, pretensa economia num caso de falecimento, ela não só deixa de ser uma economia, como ela triplica a despesa. E eu vou precisar de um mecanismo para me alavancar. Porque senão o patrimônio que era 2 milhões e aqui chegou em 1.900.000, vamos lá, porque eu vou perder um pouco mais de 100 mil aqui, deixa de ser 1.900.000 e vai para quase 1.500.000, porque eu vou ter esse custo. Então, eu preciso que, havendo a doação, haja aqui um seguro, para que esse recebedor de cotas, a gente tem que considerar a hipótese de que sim, o filho pode morrer antes do pai. E esse raciocínio, às vezes, não é enfrentado. Bom, Ramires, assim, para nós, né, para mim e para ti, eu digo que trabalhamos com seguro, o enfrentamento da possibilidade da morte é sempre muito complexo. Nós cansamos de ter clientes
em que a gente chega para falar sobre o assunto. Eu acredito que tu já deva ter ouvido isso, eu ouvi várias vezes, frases como: não, se eu morrer, o problema não é meu, o problema é dos outros. Eles que se virem. Eu entendo quem raciocina dessa forma, porque isso não é desapego, isso é medo. Isso é medo de enfrentar o evento morte. É medo de enfrentar a ideia de que a pessoa é finita. Então, esse tipo de resposta normalmente é de alguém que tem medo e não é um desapego. Até porque, vamos e venhamos, eu acho pouquíssimo provável que alguém que trabalhou 30, 40 anos para construir um patrimônio tenha este patamar de desapego à própria produção. Então, eu não consigo imaginar que alguém que trabalhou, por exemplo, vamos lá, 40 anos para facilitar a conta, aceite a ideia de deixar 10 anos para trás. Porque é isso que vai acontecer. Vai deixar 10 anos, 8 anos, provavelmente, que aí daria 20%. Vai deixar 8 anos para trás, desses 40 anos de trabalho, 8 anos ficam exclusivamente em tributos, custas e honorários. Por isso que eu digo que normalmente esse argumento é de alguém que tem medo de enfrentar a ideia e não de alguém que é desapegado, porque o desapegado não construiria esse patrimônio. O desapegado não pensaria em deixar um legado, em construir um patrimônio para garantir a continuidade da família. O desapegado não pensa nesses termos. Então, nós temos essa estrutura limitada e eu não mexi em absolutamente nada disso porque não há diferenciação tributária imediata. Há alguns mecanismos que diminuem pouca coisa aqui nesses custos, mas não há, regra geral, diferenciação sobre um processo de inventário de uma pessoa física, ou seja, um CPF, patrimônio todo no CPF, para um inventário de uma pessoa jurídica, né? Um inventário de cotas de um sócio. Nesse caso, os valores se equiparam ou estão muito perto disso. Então, havendo uma holding patrimonial limitada, se há doação de cotas, quem recebeu a doação de cotas precisa ter um seguro, porque não há segurança jurídica de que essa pessoa vai morrer depois. E se ela morrer primeiro, este custo todo incidirá. Agora, se o mecanismo utilizado não é a doação de cotas com reserva de usufruto e simplesmente a manutenção de uma pessoa jurídica normal, limitada, quando houver o falecimento desse sócio, vai ter que ser feito o inventário nesses termos. Então, aqui também cabe um seguro, tal qual a pessoa física, no caso de uma limitada. Por que eu friso sempre no caso de uma limitada? Porque a limitada, ela não foge do inventário. Ela não foge do inventário, salvo na doação das cotas em vida. Mas com a doação das cotas em vida, tem essa ressalva, né, que eu fiz, da certeza de que quem recebeu a doação vai morrer depois. Agora, vamos lá. A gente tem essa estrutura que funciona tanto para a pessoa física como para uma empresa, uma holding patrimonial limitada. E detalhe importante, a holding patrimonial limitada é usada, pelo menos, digo pelos meus 17 anos de advocacia, ela é usada em 98% dos casos. Muito por dois motivos. Primeiro, porque há um desconhecimento normal sobre o que seja uma sociedade anônima. E aí se usa a estrutura da limitada, que é a estrutura mais acessível, a estrutura mais rápida para se pôr em pé. Em coisa de 30 dias eu tenho uma limitada operando. Isso é o motivo 1. O motivo 2 é que normalmente essas estruturas são abertas pelo contador. O contador, seja o contador que cuida das contas das pessoas físicas, né? Faz lá o imposto de renda e outras questões de pessoa física, ou o próprio contador que cuida dessa pessoa jurídica. E por que isso é muito comum quando nós tratamos de contadores? Porque o contador não tem autorização
legal para abrir uma sociedade anônima. A abertura de uma sociedade anônima exige a assinatura de um advogado. Então, como há muita demanda por isso e poucos profissionais que trabalham nesse setor, é muito comum, e aí experiência própria, muito comum que a holding seja uma empresa limitada. Como eu disse, é melhor ter uma empresa limitada do que não ter. Mas ela não diminui os custos efetivos no caso da sucessão, exceto neste caso aqui, né, mas com a ressalva que eu já fiz de o recebedor da doação não pode morrer primeiro. Bom, essa é a estrutura que cabe tanto para uma pessoa física como para uma limitada. Agora, quando a gente trata de uma SA, uma sociedade anônima, ela tem como característica o fato de que não há cotas, e sim ações. E a principal característica de uma ação, e aí é importante que a gente está aqui falando dentro de uma estrutura de investimento, então as informações que eu vou passar aqui não são de desconhecimento, elas são de conhecimento das pessoas aqui presentes. A ação permite, como qualquer operação de mercado de capitais, que eu opere vendido, que eu dê direito de preferência de compras, que eu negocie de forma mais objetiva. Então, quando eu crio um mecanismo proteção societária proteção de patrimônio societário através de uma holding SA pura, capital fechado, eu aloco todo o patrimônio ali dentro e estabeleço regras de governança para as ações dessa sociedade anônima. E quando eu estabeleço essas regras, uma dessas regras é o direito de preferência de aquisição das ações. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma estrutura que tem, vamos lá, pai, mãe, filho 1 e filho 2. Eu consigo, dentro de uma estrutura de uma SA, estabelecer quem tem direito de preferência para a compra, nesse caso é uma compra, é uma aquisição via movimentação financeira, das ações de pai e mãe reciprocamente. Então, eu consigo estabelecer que o filho 1 e o filho 2 têm preferência de compra das ações do pai. Aonde isso é importante? Isso é importante porque eu consigo fazer essa movimentação mesmo com o falecimento do pai, ou o falecimento da mãe, ou até o falecimento dos filhos. Então, uma estrutura SA devidamente concebida, e quando eu digo devidamente concebida, tem uma questão importante que é, eu não consigo botar uma SA de pé pronta, uma SA de pé pronta e operando em menos de 120 dias. E, em determinados casos, eu preciso acompanhá-la nos primeiros 2 anos de vida dessa pessoa jurídica. Isso, inclusive, é regra na nossa operação no escritório, a gente acompanha os primeiros 2 anos depois da constituição da empresa. Mas depois que ela está pronta, funcionando, operando, passados os primeiros períodos de 2 anos, eu consigo, por meio de regras de governança, que esta operação não entre em inventário. Aí, eu não entrando em inventário, eu garanto uma economia, seja de 5%, seja de até 22%. No caso, né, de um inventário ou de uma doação. Esse mecanismo da sociedade anônima, claro, falando assim parece, por que né, todo mundo deveria estar fazendo isso? Afinal de contas, se é tão interessante assim, não tem inventário, por que não é feito para todo mundo? Porque tem algumas regras particulares que precisam ser verificadas em cada um dos casos, mas para patrimônios deste patamar, para cima, é bastante interessante a estrutura da SA. Ela é inicialmente um pouco mais custosa que uma empresa limitada, mas ela garante no médio e longo prazo uma segurança financeira, porque eu não vou precisar mexer no patrimônio. E aí, Ramires, normalmente a pergunta que eu ouço quando começo a falar sobre essa situação, na verdade eu ouço 2 perguntas. A pergunta 1 é:
Tá, mas eu consigo administrar o meu patrimônio como eu faço na minha pessoa física ou na minha empresa limitada? E a resposta é sim. A SA é uma empresa como qualquer outra, então assim como eu consigo comprar veículos, imóveis, ações, commodities de qualquer ordem, com uma limitada ou como pessoa física, eu consigo fazer o mesmo com a SA. Não há diferenciação sobre atos da vida civil de uma SA para uma limitada. A SA, sim, tem algumas obrigações públicas um pouco maiores, que são especialmente a publicação da ata de diretores, que é uma questão bastante pontual e que não é custosa, assim, expressivamente custosa, é alguma coisa que deve custar alguma coisa entre 7 e 8 mil reais para uma publicação que tem que ser feita a cada 3 anos, em até 3 anos, que é a eleição dos diretores, porque uma sociedade anônima precisa ter diretores, pelo menos 2 diretores eleitos. E aí, se a gente considerar, por exemplo, esse caso, que são 4 pessoas dentro de uma sociedade anônima, basta simplesmente uma eleição, uma ata de eleição, em que determina que pai e mãe são os diretores, ou os filhos. Isso desimporta nesse contexto. Então, a pergunta 1 normalmente é essa, né? Se eu consigo realizar os atos da vida civil normalmente. E sim, consegue. A pergunta 2 é, bom, então, se eu tenho essa estrutura SA e eu não vou precisar fazer nem doação, nem inventário, eu não preciso de seguro. Essa é a pergunta que também aparece muito. E aí, a minha experiência na MetLife, junto com o Ramires, quando fomos colegas, me mostrou mais do que eu já sabia sobre o seguro, me mostrou a importância desse mecanismo, o quanto é interessante. Mas uma coisa que me chama muita atenção nessa estrutura é a seguinte. Aqui, quando eu falo de uma limitada de uma pessoa física, o seguro serve como mecanismo de não gasto. Ou seja, eu tenho um seguro para que eu não precise gastar isso. Eu vou receber uma indenização e essa indenização vai cobrir isso. Então, o seguro é basicamente uma troca de posição. Eu recebo o recurso com uma mão e pago o Estado com a outra mão. Pago os tributos, honorários, etc. Eu deixo de gastar. É basicamente isso. Neste caso, vamos considerar o seguinte: pai e mãe são as pessoas que injetam capital dentro dessa sociedade, porque aqui dentro está todo o patrimônio, e esse patrimônio gera despesas. Vamos lá. Temos uma pergunta. Já respondo. Acabei de ver, já respondo. Que é a pergunta sobre transferência de capital para SA. Perfeito. Se eu só concluir isso, eu passo essa questão. Quando eu tenho aqui, então, por exemplo, pai e mãe são os injetores de capital dessa sociedade, e esta sociedade tem todo o patrimônio dentro, e esse patrimônio gera despesa de manutenção, se forem imóveis, despesa de IPTU, dependendo se houver investimento, pode haver uma tributação de imposto de renda em razão de ganho de capital, etc. Bom, a gente tem uma série de custos, que são os custos da vida normal. Assim como eu tenho os custos da minha casa, o Ramires tem os custos da casa dele, esses custos não param simplesmente porque eu não estou mais lá. Esses custos seguem. Então, o fato de não ter, eventualmente, o pai ou a mãe ou algum dos filhos, mas a pessoa que injeta capital e faz essa estrutura se manter, o seguro entra aqui como um mecanismo de injeção de capital. Então, enquanto aqui eu faço um encontro de contas e busco a operação zero, ou seja, o seguro vai me dar o dinheiro que eu preciso para cobrir esse gasto, aqui, já que eu não vou ter o gasto inventário, o seguro é uma injeção de capital, que vai permitir que essa estrutura societária que foi criada para proteger patrimônio siga por 2, 3, 5 anos sem precisar mexer no próprio patrimônio. Então, o seguro entra como uma efetiva alavancagem, neste caso. E esse, ponto 1, falando de falecimento. Agora, vamos considerar talvez, para mim, o mecanismo mais interessante do seguro. Que o seguro, enquanto falecimento, todo mundo conhece e ele é muito funcional. Agora, o seguro
quando ele atende à invalidez, para mim é o suprassumo da proteção. Porque esta pessoa, vamos considerar o pai ou a mãe, que são os injetores de capital, quando eles falecem, eles param de injetar capital, mas eles deixam de ser uma despesa. Então, não há dinheiro entrando, mas para essa pessoa também não há dinheiro saindo. A gente vai ter uma diminuição de ingresso de recursos, mas também vai ter uma diminuição de saída de recursos. E aí o seguro serve para essa alavancagem. Agora, vamos considerar a ideia de que este pai ou essa mãe tenham por algum motivo, seja qual for, uma invalidez temporária ou permanente. Essa invalidez vai fazer com que, a injeção de capital não ocorra, porque essa pessoa não está trabalhando, e haja um incremento de despesa, porque é preciso fazer o tratamento desse pai ou dessa mãe. O seguro, em poucas situações eu vejo ele tão preciso e absoluto como nesse caso, como um mecanismo. Diga, vi essa mão levantada, vamos lá. Ou seja, eu tenho uma holding SA, se eu não tenho algo que vá me dar uma alavancagem rápida, ela vai perder sentido, se eu vier a faltar ou se eu ficar inválido. Em algum momento eu vou precisar mexer nesse patrimônio simplesmente pelo fato de mantê-lo. Porque esse patrimônio ele não é gratuito, ele custa. Então ele custa IPTU, ele custa manutenção, ele custa, eventualmente, algumas taxas administrativas, se a gente estiver falando de gestão de investimentos ou alguma coisa nesse sentido. Então, como toda e qualquer unidade de pessoas, uma residência, uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, há custos. Há custos. Existir custa. Não interessa em que órgão, existir custa. E como existir custa, e nesse caso eu não vou ter eventualmente o gasto do inventário, esse patrimônio vai estar expressivamente mais protegido, mas ele ainda vai ser custoso. Eu ainda preciso de capital para mantê-lo. E aí o seguro entra como uma luva, seja na falta de alguém, seja na incapacidade de alguém. É o mecanismo que dá segurança, porque se eu não tenho, exatamente como falaste, Ramires, se eu não tenho um mecanismo de alavancagem, eu vou paulatinamente dilapidando esse patrimônio. E desimporta, nesse caso, que eu tenha alta liquidez. Porque alta liquidez só me garante que eu tenho recursos imediatos. Não me garante que eu não vou gastá-los. Então, a alta liquidez não é garantia de tranquilidade. Ela só diminui a necessidade do desfazimento do patrimônio imediata. Mas, em algum momento, se não há injeção de capital, essa liquidez vai acabar. Então, Perfeito. A gente acaba passando por essa situação. Ramires, eu acabei de ver que há 2 perguntas. Tu consegue... É isso que eu ia te comentar, na verdade, agora. Assim, primeiro, não sei se você quer responder a primeira pergunta que te fizeram. Deixa eu dar uma olhada aqui, estou abrindo o chat. Boa noite, como transfiro para a SA? Bom, vamos lá. Primeiro, como transferir o patrimônio para a SA? A transferência se dá como qualquer transferência de patrimônio, como se dá, por exemplo, uma limitada. Qual é a grande questão nesse caso, especialmente na SA? Quando ela é predominantemente patrimonial, ou seja, ela não tem mais do que 50% da sua operação comercial, vou dar um exemplo bastante comum, holdings para gestão de aluguéis. Se os recursos daquela holding para gestão de aluguéis forem 50% mais as receitas de entrada de aluguéis forem 50% mais da receita total da empresa, ela deixa de ser uma empresa patrimonial e vira uma empresa comercial. E aí é uma tributação específica sobre ela. Agora, se ela não realiza atos comerciais, ou os atos comerciais que ela realiza não superam 50% do faturamento total, o ingresso do patrimônio nos primeiros 2 anos de constituição dessa SA, não há tributação de TBI sobre ele. Então, quando eu abro a estrutura patrimonial,
começo a fazer a movimentação de patrimônio para dentro dessa estrutura patrimonial, especialmente na SA, falando aqui da SA. Começo a fazer a movimentação de patrimônio para dentro dessa SA. E nesses primeiros 2 anos não há comércio realizado dentro dessa SA, há uma isenção de ITBI. Então, a transferência é uma transferência pura e simples. Eu simplesmente transfiro a titularidade do CPF tal para o CNPJ tal, me valendo dessa isenção tributária que precisa ser acompanhada por 2 anos. Por isso que aqui no escritório, sempre que a gente estrutura uma holding patrimonial SA, nós acompanhamos os primeiros 2 anos de vida dela para que a gente consiga garantir a isenção do ITBI. Então, respondendo à pergunta, a transferência é feita de forma direta. Uma transferência formalizada de pessoa física para o CNPJ dessa estrutura nova, com um requerimento de isenção, que é feito, esse requerimento precisa ser feito no município de incidência do tributo, requerimento de isenção porque se trata de uma empresa patrimonial. Nós não temos problemas jurídicos com relação a isso, isso é lugar comum dentro do direito, não tem muita discussão. A transferência é feita objetivamente e sem tributação, desde que, nesses primeiros 2 anos, ela não seja preponderantemente comercial, mas sim preponderantemente patrimonial. Pergunta 1. Pergunta 2, da Carolina. Na verdade, a pergunta 2, a Carol ela fez uma pergunta / comentário, que é o que eu ia fazer agora. Poxa, a gente falou de praticamente 3 pontos, né? Questão da pessoa física, uma SA e uma limitada. Em todos os pontos, tanto na pessoa física quanto na jurídica, independente de qual das opções, a gente vê o quão importante o seguro ele está engajado nessas operações, tanto para nos livrar de um problema financeiro muito alto, quanto para injetar e que a gente consiga fazer a continuidade, dar a continuidade, na verdade, da empresa que a gente tem. Então, cara, obrigado mesmo. A gente tem praticamente aí 1 hora de live. Foi uma aula, acredito que para todos nós. Muito obrigado mesmo. Sem palavras, eu tinha certeza que ia ser muito agregador aí para todos. Desculpa, eu te interrompi, acabei respondendo ali a pergunta da Carol, mas se quiser continuar mais alguns minutinhos, acho que não tem problema também. Não, eu quero corroborar com esse seu comentário. De fato, assim, a gente tem uma política muito clara aqui, quando a gente trata desse tipo de negociação. O seguro é indispensável. Não interessa para quem, não interessa em que contexto, não interessa. O trabalhador classe média tem que ter seguro, assim como o Neymar tem seguro. E eu acredito que ele não está muito preocupado com liquidez, mas ele tem seguro. Certeza absoluta que ele tem seguro. Então, vamos lá. Se alguém que tem muito patrimônio e muita liquidez tem um seguro, por qual razão eu não terei? Se ele é acessível e se ele é um mecanismo funcional. Ele é um mecanismo funcional. Eu não conheço outro que assuma essa responsabilidade. E não importa o quão grande seja o patrimônio, o quão expressiva seja a liquidez, a gente vai obrigatoriamente, seja no inventário, seja numa doação, ou seja na manutenção do patrimônio de uma SA, a gente vai ter despesa. Vai ter despesa. Porque viver custa. Existir custa. E o seguro é o mecanismo, acho, mais claro e objetivo para, se não zerar essa conta, pelo menos chegar o mais perto possível disso. Eu sou um fã do seguro, e a minha ida à MetLife, naquele período que trabalhamos juntos, foi inclusive para me dar a capacidade de discursar sobre o tema, porque faltava conhecimento desse ponto específico para mim, e foi muito agregador, e só aumentou a minha certeza de que esse mecanismo é indispensável, não interessa em que contexto. Pessoa física, uma empresa limitada, com uma SA, com uma offshore, não interessa. O seguro é indispensável. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. A Fê falou ali, sensacional. Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela aula que tu nos deu agora aqui, sensacional. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante, vai sair um pouquinho
mas faminto desse assunto. É um assunto muito rico, muito rico. A gente que já vivencia isso no dia a dia e fala todos os dias sobre. Cada dia a gente aprende mais. E, de novo, muito obrigado mesmo. Sem palavras. E, cara, da minha parte é isso, gente. Obrigado a todos, obrigado a todo mundo aqui que ficou conosco essa 1h05, 1h10. A gente agradece aí de coração. Um bom descanso a todos. Marcel, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, todo mundo aí, gente. E se cuidem que não tá fácil a coisa lá fora. E é isso, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.